Ogunye patokori awaneji. Àwa ṣìré ogun o ẹ̀rù jòjò. Àwa ṣìré ogun o ẹ̀rù jòjò ẹ̀rù jẹjẹ. Humildade, uma palavra, muito falada dentro do candomblé. Se cobra muito, essa atitude de humildade das outras pessoas e se exalta muito a humildade de algumas pessoas como uma coisa positiva, e eu acho que no sentido da palavra, que a humildade é quando a gente reconhece nossas limitações, quando a gente sabe o que nós podemos ou não podemos, e que a gente, quando é humilde, não é que nós somos pequenos, porque às vezes a palavra humildade, ela vem com uma carga que também quer dizer isso, que sabe, a pessoa que é desprovido de poder aquisitivo, de bens, entendeu? Economicamente a pessoa ela é desfavorecida, entendeu? Então a pessoa é muito humilde, então isso apequena muito, o ser ali. E a pessoa às vezes ela não gosta. Quem que gosta de ser pequeno? Quem gosta de ser menos, Mas humildade não é só isso. Essa humildade que a gente fala dentro do candomblé, ela não é essa humildade de ser humilde, de ser menos, pelo menos na sua essência, entendeu? Então, há pessoas que humilham as outras, pessoas que se acham que é menos, que são menores, são pequenas demais. Então isso é um conceito social de toda a sociedade, que acabou equivocadamente sendo utilizado para diminuir as pessoas e para engrandecer aqueles que não são grandes, entendeu? Então, no candomblé, a humildade, ela está relacionada a justamente o quê? A gente entender que nós não somos maior do que ninguém. Nós não somos mais. A gente sempre tem espaço para acrescentar o conhecimento, as experiências, a amizade. Então, essa humildade que nós temos é a humildade de poder ouvir, é a humildade de não subestimar ninguém. Se em uma luta, por exemplo, muitos lutadores, eles acabam perdendo a luta por subestimar os seus oponentes. Então, ele subestima a força, a capacidade, de alguma forma do seu oponente, e aí ele não faz uma boa luta, ele é pego de surpresa. Então, não mal comparando, mas a falta de humildade, a vaidade, ela cega as pessoas dentro do candomblé. E às vezes quantas vezes a gente julga muito, A gente julga uma pessoa pelo que a gente viu ali, naquele momento. Eu não senti uma coisa boa com aquela pessoa, sabe? Eu não sei, não fui com a cara daquela pessoa. E quantas vezes a gente não conhece a pessoa, a gente fala, caramba, eu mudei totalmente de opinião, Que aparentemente a pessoa me pareceu uma coisa e na verdade ela é outra, e até mesmo positivamente e negativamente, na questão conceitual. Então a gente às vezes julga pela aparência e acaba perdendo grandes oportunidades de enriquecer a gente mesmo, Tem um outro ditado que se referente ao carro de boi, O carro de boi, quando ele faz muito barulho, quando ele faz aquele som alto, é porque ele está vazio. Então essa metáfora é o quê? Quando se fala muito, faz muito barulho, é porque é uma pessoa vazia, entendeu? Então, quando a gente não ouve, ouvir
ouvir e não ter preconceito. Isso é humildade, né? Oxalá se curva, orixá anda descalço, né? Pelo barracão. Então, se Oxalá se curva, quem somos nós, né? Então, ali está a maior prova de humildade, entendeu? De se curvar a vida, de se curvar a existência, mas não no sentido de, sabe, de subservir, de ser servo. E servo, nós somos da vida, né? De tudo, de até servo de nós mesmos, né? Então, a humildade, eu sei que muitas vezes as pessoas têm temperamentos diferentes, né? Tem pessoas que, umas pessoas não são iguais às outras. Então, tem gente que às vezes não aceita, né? O ser humano tem uma tendência a querer transmitir conhecimento, é uma coisa natural. Às vezes esse conhecimento é transmitido por vaidade, né? Eu quero transmitir conhecimento, eu quero falar de coisas, de detalhes, de detalhes de dentro do axé, para poder me mostrar que eu sou conhecedor de tal coisa para um outro, que às vezes o outro sabe mais do que a gente, né? Então, quanto mais a gente fala o que somos, mais a pessoa vê o que não somos. Então, essa famigerada humildade, que tanto é falada no candomblé, ela serve como uma grande lição. Porque quantas vezes a gente está diante de uma pessoa que pode, com uma palavra, sabe, mudar o nosso dia. Com uma palavra, ela pode mudar uma visão que a gente tem, pode nos dar a luz. E a gente, às vezes, julgou, né? Julgou a pessoa, o julgamento está ali, toda hora a gente julgando, né? As pessoas, pela aparência, pelo que ela está ali naquele momento representando, falando ou não falando, né? Então a gente tem, por quê? Porque a gente fica muito dentro da nossa bolha, da nossa experiência de vida, do que a gente acha. Então a humildade também é tirar, desbloquear, abrir o ouvido, entendeu? Nos curvarmos para os nossos mais velhos, sim, e respeitar os aburos, os mais novos, respeitar aqueles que ainda não nasceram, que são os abiãs, né? As lições de vida dentro de um ebé, de um terreiro de candomblé, ela extrapola a questão de orixá. São lições sabe, que a gente pode ser muito acrescido de informações que podem realmente nos tornar um pouco maiores, né, do que somos. Maior no sentido não, sabe, de vaidade, de maior ou mais do que os outros. Maiores no sentido de pessoas com mais conteúdo, até para a nossa vida mesmo. Porque o conhecimento, quando a gente tem mais conhecimento, a gente sabe até perguntar. Sabe, tem uma máxima, não tem uma máxima, que o mundo não é feito de respostas, o mundo é feito de perguntas. Então, é a pergunta certa. Então, para poder fazer a pergunta certa, a gente precisa do quê? De conhecer, né? De esclarecimento. Então, a humildade, ela é isso. A humildade, não podemos confundir a humildade de ficar descalço, de ficar abaixada, de comer no chão, de comer com a mão. Isso é uma coisa que, apesar de hoje em dia, cada vez mais o discurso de que isso é uma coisa escravagista, de que isso é humilhação, olha, eu passei por tudo isso como muita gente passou dentro do candomblé. Não passei mais, não passei menos, passei igual muita gente passou, né? E eu não me senti menor em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu conhecia mais os pés dos meus mais velhos do que o rosto. Então, diante da nossa cultura de religião, né, eu acho que isso foi muito importante, porque eu olhava para baixo, mas os meus ouvidos estavam abertos, né? Então era muito carinho. Pessoas que vieram beijavam minha careca quando eu estava sem cabelo, né?
que sempre me dizia uma palavra e ali me dizia um ensinamento, né? Quando o mais velho perguntar alguma coisa, sabe, eu sempre digo que não sei. Você sabe isso, meu filho? Não, não sei. Mesmo que eu saiba. Então, porque se a gente fala que sabe tudo, ninguém vai querer dar nada, porque já está cheio, né? A caçamba está cheia. A caçamba não cabe mais nada. Então a gente tem que ir vazio para receber a informação. E a gente vai ganhando discernimento para separar, para ver aquilo que não nos serve. Entendeu? Então, ouvir. Não é perder tempo. As pessoas dizem, vou perder tempo com fulano, com Beltrano. Ouça, vai computando. Sempre há, às vezes, no meio do monte de palavras, algo que pode fazer uma diferença. Sempre há. Então, na minha opinião, a humildade, ela não cega a gente. Ela simplesmente abre nossos olhos, nossos ouvidos, entendeu? E deixa entrar a informação, deixa entrar os ensinamentos que a gente não aprende em outro lugar a não ser na vivência do orixá, na casa de axé, na casa de santo, no terreiro. Não aprendemos isso em outro lugar. Por mais que exista hoje um acervo nas nossas mãos, que é a internet, e tem muita coisa boa, né, eu acho, mas internet, nem livro, nem apostilas, não é lugar de aprender. O lugar de aprender é na nossa vivência, é no terreiro, entendeu? E a gente só consegue aprender se a gente tiver essa humildade, a humildade de saber que nós somos limitados, a humildade de saber que um aburo, um mais novo, pode nos ensinar, a humildade de reconhecer que o mais velho já viveu muito mais do que a gente e que ele às vezes não pode ter tanta sabedoria, mas pelo menos a vivência dele, ela é maior do que a nossa, né? Do que a nossa vida de orixá. Então, e ali pode ter alguma coisa, pode ter uma informação. Então a gente vai compilando, vai informando, vai pegando, vai coletando informações dentro do nosso axé, e isso vai nos fazendo o quê? Grande nesse sentido, entendeu? Do que a gente poder amanhã fazer a pergunta certa, porque às vezes a gente fica diante de um grande sábio, né? De uma pessoa, tanto homem quanto mulher, com grande sabedoria, mas a gente não sabe nem fazer a pergunta, a gente não sabe nem o que perguntar, entendeu? Porque a gente não tem nem esse conhecimento, o conhecimento de saber fazer a pergunta. Então é isso, essa é a humildade que eu acho que é a principal essência dentro do candomblé para todos nós, para ebomes, para buros, né, para oloiês, ojoiês, balorixás e elorixás, porque sempre seremos o que? Homo orixá, filho de orixá. Axé, a bênção, até breve.